E se você vai olhando o que tem embaixo do tapete, você encontra toda a sorte de mazela, de fetiche, de loucura, de insanidade possível, mas os caras são gestores de imagem. Mas no coração só existe podridão, como foi Jesus que diagnosticou. São sepulcros caiados, mas dentro só tem rapina, podridão, putrefação. É só isso que você encontra na interioridade. Então, saiba que eu e você podemos educar a mente. É só não permitir a continuidade do processo mental. Mas se eu chego e digo, já vim até aqui, nunca fiz nada físico com ninguém, então eu já sei que eu posso liberar, transformar isso tudo em masturbação, em desejo, em salivação, concupiscente e pronto. Eu não vou fazer e não serei acusado porque não farei. Mas você não faz, mas é. Você não faz, mas vive assim. Você não pratica, mas existe desse modo. E alimenta esse modo de pensar, de viver, de olhar, de interpretar, de querer. Como eu já ouvi pastores me dizerem, não, eu não teria coragem de trair a minha mulher. Não tenho nem coragem. Não é por nada não, é falta de coragem. Porque se eu tivesse coragem, cara, eu ia comer todo mundo que eu pudesse. Eu já ouvi mais de um pastor me dizer assim, numa roda de 4, 5 outros pastores, exatamente a mesma frase. Eu nunca traí porque eu tenho medo de trair e acabar com o meu casamento. Eu não sei viver, eu dependo da minha mulher, a minha família depende dela. Eu não tenho essa coragem. Agora, eu tenho que ser sincero e dizer que se eu tivesse, eu comia todo mundo, indiscriminadamente. E aí o cara continua sem nunca ter feito nada, e eu não estou dizendo que é para fazer uma vez, que é para se vacinar. Não tem vacina contra isso. A vacina é a vigilância de uma consciência macária, que busca essa vida quebrantada, humilde, que se importa e se solidariza com a dor do próximo, que exerce mansidão, autocontrole, compaixão, misericórdia, que busca construir pontes de pacificação, que não tem medo do estilo de vida que adote, por mais que lhe venha perseguição, que vai praticando a vida, uma vida gostosa, saborosa, para a existência do próximo e de nós mesmos, como luz, aonde chega vai iluminando, vai trazendo graça, vai produzindo as melhores impressões da santidade, da beleza humana, do acolhimento, da graça. A prática do bem desmobiliza o poder do mal em mim. Preste atenção. É a prática do bem que desmobiliza o poder do mal em mim. Repita isso comigo. É a prática do bem que desmobiliza o mal que habita em mim. Quanto mais eu vou praticando a bondade, a verdade e a justiça, pois o fruto da luz consiste de toda bondade, verdade e justiça, quanto mais eu vou praticando isso, mais luz em mim vai se produzindo, mais luz, mas em luz eu vou me tornando, você entendeu? Mas em luz eu vou me tornando. A terceira coisa é saber que não existe nunca um estado em relação ao qual a gente tenha crescido tanto que possa dizer, eu estou definitivamente vacinado contra isso. Ninguém nunca esteve, nem o broxa, nem o impotente, nem com 80 e tantos anos, mesmo sem ter mais o que fique ereto em você, a mente,
Eu conheço pessoas idosas que já estão impotentes há anos, mas que me dizem, eu continuo cheio de lascívia. Minha maior perturbação é que para onde eu olho eu quero pegar. E hoje com uma veemência muito maior, porque eu sei que eu não conseguiria mais. E pior ainda, eu já não sou nem enxergado. E quando eu sou tratado como um velhote à beira da morte, o que me dá raiva. Eu já ouvi tanto isso. Venho ouvindo desde a minha juventude idosos me falarem isso. E tanto mais quanto eu vou me tornando um idoso, mais liberdade todos os idosos têm também de me dizerem isso. Ai, meu Deus, você sabe do que eu estou falando, não estou dizendo nada que haja alguém entre nós que desconheça. Nada. Não minta contra a verdade. Então não há vacina para isso. Você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida, melhor tempo, melhor época. Mas se você abrir uma brecha, uma fresta, se você for brincar de fazer um acalento nessa gostosura que faz o teu corpo inteiro e a tua alma e tudo em ti se eriçarem, não brinque com isso, não brinque nem com aquilo que não te faz ficar eriçado, porque no processo da brincadeira você pode se eriçar. E como dizia aquela peça que ficou anos em cartaz, trair e coçar é só começar. É só começar. Não é apenas o processo de traição físico, contundente por lado de fora, mas o processo mental. É só a gente dar a permissão e fazer concessão todo dia. Ou como eu já encontrei, vocês sabem que eu já levei milhares de pessoas comigo para fora do país. Inclusive milhares de pessoas já foram comigo a Israel nos últimos 40 e tantos anos. Milhares, não é exagero. E quanta gente durante essas viagens, mulheres e homens, me procuravam para dizer, eu não sei se é porque eu saí da minha casa, deixei o meu país, estou num outro lugar, pastor, ou reverendo, ou Caio, mas a maioria me chama de pastor ou de reverendo, especialmente nessas viagens e nesses grupos a vida inteira. Quantas pessoas me disseram, e eu repito, homens e mulheres, eu acho que é porque eu saí daquele lugar, daquela fronteira, me bateu um desejo de criar um espaço de permissividade enorme. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes você sai de férias sem a mulher, sem o marido, ou uma viagem, os homens que viajam muito, as mulheres que viajam muito sozinhos. Você sabe o que bate. Estou só, não tem ninguém vendo, ninguém me conhece, especialmente quando você é anônima, anônimo, como há um eriçamento, de modo que não existe jamais esse tempo no qual você diga para si mesmo está consumado em relação a qualquer natureza de tentação. Ao contrário. Se eu não quero mesmo dar espaço para isso, nem fora, nem dentro de mim, eu preciso saber o tempo todo dentro de mim, sem neurose angustiosa, porque a bênção e a solução disso vem quando você não sofre de neurose culposa. Eu não sofro de nenhuma neurose culposa. Nenhuma. Eu sei muito bem que está tudo perdoado em Cristo Jesus. Agora, está perdoado para que eu viva a vida de um macário, de um ser bem-aventurado, de um perdoado, de um ente gostoso de Deus no mundo, de luz de Deus no mundo. É para isso. E tanto mais quanto eu me saiba perdoado e a minha dívida toda paga, mais poder eu ganho sobre a minha natureza. Quanto mais perdoado eu me saiba pela fé, mais poder eu adquiro sobre a minha natureza humana caída.
tanto mais quanto eu me saiba perdoado pela fé, todo escrito de dívida foi rasgado contra mim, todo, passado, presente e futuro, eu estou em Cristo. Tanto mais quanto eu creia nisto, mais é desmobilizada dentro de mim toda essa pulsão que se alimenta da culpa. Quanto mais neuroticamente culpado eu vivo, mais eu alimento esse processo dentro de mim, mais ele cresce contra mim mesmo.